Olá, meu povo! Muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma edição do nosso telejornal. Claro que hoje vamos levar muito conteúdo para você que está aí do outro lado, mas para isso eu preciso da sua companhia. Hoje é sexta-feira, a última do mês, dia 29 de julho, está chegando o final de semana, mas antes de curtir o seu final de semana, fique sabendo que o Expresso União já está no ar. É isso, Expresso oficialmente iniciado. Eu já começo o jornal de hoje fazendo um convite para você acompanhar o nosso telejornal de onde você estiver. Ao mesmo tempo que eu estou aqui apresentando, simultaneamente a gente está sendo transmitido lá na nossa plataforma de vídeo na internet. Segue aí na sua telinha um passo a passo que é para você não se perder no caminho. O primeiro deles e o mais importante é se inscrever no canal da Rede União. Aí depois você pode acessar nossos arquivos, conteúdos anteriores e, claro, toda a nossa programação ao vivo. Tá vendo como é muito simples? Fica a dica para você de casa não perder mais nada da nossa programação, porque ela é feita especialmente para você. Agora vamos atualizar os dados da pandemia aqui no país. O Brasil registrou, desde o início da pandemia, 678.069 mortes por Covid-19, segundo o boletim epidemiológico divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. O número total de casos confirmados da doença é de 33.748.985. Em 24 horas, foram registrados 44.592 casos e, no mesmo período, foram confirmadas 265 vítimas do vírus. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária criou um comitê técnico de emergência pensando na varíola dos macacos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu criar um comitê técnico da emergência varíola dos macacos para que as áreas técnicas de pesquisa clínica, de registro, de boas práticas de fabricação, de farmacovigilância e de terapias avançadas atuem em processo colaborativo, inclusive com os profissionais de saúde e a comunidade científica. A expectativa é que esse comitê reúna as melhores experiências disponíveis nas autoridades reguladoras, permitindo acelerar o desenvolvimento e as ações que envolvam pesquisas clínicas e autorização de medicamentos e vacinas. A varíola dos macacos é uma doença causada pela infecção com o vírus monkeypox, que causa sintomas semelhantes ao da varíola. Essa doença começa com febre, dor de cabeça, dores musculares, exaustão e inchaço dos linfonodos. Em 23 de julho de 2022, a varíola dos macacos foi classificada pela Organização Mundial da Saúde como uma emergência de saúde pública de importância internacional. E o Ministério Público Federal denunciou o presidente da Fundação Nacional do Índio à Justiça Federal por denunciação caluniosa. O Ministério Público Federal do Amazonas informou nesta semana que denunciou o presidente da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, Marcelo Augusto Xavier da Silva, à Justiça Federal pelo crime de denunciação caluniosa. Segundo o Ministério Público Federal, o presidente imputou os crimes de tráfico de influência e de prevaricação a servidores da FUNAI, integrantes da Associação Vaimiri Atroari e pessoas jurídicas, sabendo que eles eram inocentes. De acordo com o órgão, a pressão política contra os servidores ocorreu durante a parte de avaliação indígena envolvendo o processo de licenciamento ambiental do Leão do Tucuruí, linha de transmissão de energia entre Manaus e Boa Vista. A denúncia também afirmou que, após o arquivamento do inquérito policial aberto a partir das acusações, em caráter de revanche, o presidente entrou com uma representação contra o procurador da República, Igor Espíndola, responsável pelo fim do caso. E olha, gente, um banhista nadou ao lado de um tubarão-lixo ali na Praia do Náutico, aqui em Fortaleza, na manhã de ontem. O momento foi registrado por curiosos que estavam no local e testemunharam a aparição do animal.
De acordo com especialistas, a principal fonte de nutrientes do tubarão-lixa vem dos crustáceos que ficam no assoalho do oceano. Por conta das suas características do formato da boca, a mordida dele não é impedida, porém, não é de grande proporção quando comparada a outros tipos de tubarão. Mas enfim, eu não queria ser o nadador, não queria passar por esse susto, mas que bom que tanto o nadador quanto o tubarão, que é importante frisar, que estava no seu habitat, estão todos bem. E segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, 1.425 municípios daqui do Brasil não possuem coleta seletiva. De acordo com os dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, 1 em cada 4 cidades brasileiras não possui coleta seletiva. Ao todo, são 1.425 municípios. O cenário de atraso, informado pelo diretor-presidente da associação, Carlos Silva Filho, pode ser ainda pior do que as estatísticas indicam, uma vez que o processo é incipiente em grande parte dos 74 municípios restantes. Outro levantamento da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais de 2019 mostra a perda econômica gerada pelos resíduos recicláveis, que vão para os 2.655 lixões existentes no país. Anualmente, segundo a associação, são 14 bilhões desperdiçados. Segundo a Abrelp, são mais de 334 mil empregos gerados pelo setor de limpeza urbana e manejo de resíduos no país. 143.146 no Sudeste, 98.035 no Nordeste, 40.896 no Sul, 27.915 no Centro-Oeste e 24.587 no Norte. Mudando um pouquinho de assunto, segundo a Fundação Getúlio Vargas, o setor de serviços subiu 2,2 pontos só no mês de julho. O índice de confiança dos serviços subiu 2,2 pontos em julho para 100,9 pontos e atingiu o maior nível desde setembro de 2013, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getúlio Vargas. Na comparação trimestral, o índice avançou pelo quarto mês seguido, com variação de 1,6 ponto percentual. A alta do ICS em julho foi influenciada tanto pela melhora na avaliação das empresas sobre a situação corrente, quanto pelas perspectivas para os próximos meses. O índice de situação atual subiu 2,7 pontos para 100,8 pontos, o maior nível desde novembro de 2012. Já o índice de expectativas avançou 1,6 pontos, chegando a 100,9 pontos, o maior nível desde outubro de 2021. Os resultados positivos dos últimos meses confirmam o bom momento do setor, responsável por cerca de 70% do produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, puxados principalmente pela melhora da situação atual, mas também das expectativas. E as inscrições para o ProUni começam segunda-feira, dia 1º. O programa oferece bolsas de estudo em universidades privadas. Começa na próxima segunda-feira, dia 1º, e vai até o dia 4 de agosto, o período de inscrição na edição do segundo semestre de 2022 do programa Universidade para Todos. Podem participar estudantes interessados em bolsas de estudo parciais de 50% ou integrais de 100% em diversas universidades privadas, desde que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio e atingido, no mínimo, a média de 450 pontos em cada matéria do exame. Além disso, o estudante não pode ter zerado a prova de redação e nem ter participado como treineiro. Segundo o edital do ProUni, o resultado com a lista dos candidatos pré-selecionados estará disponível na página oficial do programa e será constituído de 2 chamadas sucessivas. A primeira será no dia 8 de agosto e a segunda chamada será no dia 22 de agosto. Para participar do processo, o candidato deve preencher alguns critérios, como as exigências de faixas de renda per capita, até 1,5 salário mínimo para a bolsa integral, e até 3 salários mínimos para a bolsa parcial, que representa 50% do valor da mensalidade do curso. E mais uma vez eu afirmo que junto comigo e com toda a nossa equipe, você pode sim fazer parte do nosso jornalismo. Aqui a gente tem 2 canais diretos com vocês aí de casa.
O primeiro é o nosso WhatsApp, que é o DDD 85 98101 0984. Se não deu para anotar, ele está aparecendo aqui na sua telinha. Mas, se você prefere o e-mail, a gente também tem para você. Anota aí, é jornalismo@redeunião.com.br, que também está aparecendo aqui embaixo. Por ele você pode mandar sugestões de pauta, denúncias, elogios e, claro, toda a sua contribuição é muito bem-vinda. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas fica aí que na volta, a gente tem mais notícias para continuar deixando você super bem informado. Então não sai daí, que já já eu tô de volta. E o nosso Expresso já está de volta falando sobre política, porque partidos políticos devem usar recursos de acessibilidade nas suas propagandas eleitorais na televisão. O Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral, GENAF, encaminhou um modelo de recomendação destinada aos partidos políticos sobre o uso de recursos de acessibilidade na propaganda eleitoral na televisão, relativa às eleições deste ano, com o objetivo de auxiliar a atuação dos procuradores regionais eleitorais. Em seu ofício, o coordenador nacional do GENAF ressaltou que é direito da pessoa com deficiência votar e ser votada, assegurando-se assim a sua participação na vida pública e política. Para isso, a Lei Brasileira de Inclusão estabelece que pronunciamentos oficiais, a propaganda eleitoral obrigatória e os debates transmitidos pelas emissoras de televisão possuam recursos como subtitulação por meio de legenda oculta, janela com intérprete da língua brasileira de sinais e audiodescrição de maneira cumulativa. A recomendação aos partidos apontou que a resolução do Tribunal Superior Eleitoral estabelece ser responsabilidade das legendas, das federações e das coligações garantir que a propaganda eleitoral gratuita na televisão e os debates transmitidos pela TV utilizem esses recursos de acessibilidade. A recomendação ainda assinala que a língua brasileira de sinais é reconhecida legalmente como sistema linguístico adequado a propiciar a comunicação entre pessoas com deficiência auditiva. Também explica que a audiodescrição utiliza uma faixa narrativa adicional, com descrição clara e objetiva de todas as informações entendidas visualmente, e que não estão contidas nos diálogos, a fim de ampliar a compreensão das pessoas com deficiência visual. E aqui no Ceará, crises em partidos políticos estão gerando incertezas para o pleito desse ano. Após rompimento da aliança PDT-PT no Ceará, foi definido o deputado estadual Elmano de Freitas, do PT, como pré-candidato a governador. Em paralelo a isso, a governadora do Ceará, Isolda Sela, pediu sua desfiliação do PDT. O anúncio ocorre após o partido definir que não vai apoiar a candidatura de Isolda à reeleição. Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, foi o escolhido pelo Partido Democrático Trabalhista para pleitear o cargo de governador do estado nesta eleição. O cientista político Cleiton Monte fala como fica o cenário das eleições estaduais após essas mudanças. Fica completamente imprevisível. Sabemos que vai ter uma forte competitividade entre os candidatos. Você tem aí 3 blocos formados, 3 blocos com muitos recursos e com muitas possibilidades. Praticamente a gente vai ter, nesse cenário de hoje, um segundo turno no Ceará. Não se vislumbrava um segundo turno. E aí, o que está acontecendo agora? As 3 forças políticas estão buscando aliados. Aliados em termos de prefeituras e também em termos de partidos. E é claro, nós vamos ter agora em 2022 a campanha política para o governo do estado mais influenciada pela disputa nacional. Porque os 3 principais nomes da disputa nacional vão ter 3 palanques no estado, que no caso o ex-presidente Lula, o presidente Bolsonaro e o ex-ministro Ciro Gomes. Cleiton Monte detalha qual a influência desses últimos acontecimentos na campanha de Capitão Wagner. Essa disputa, esse rompimento, esse duelo entre os governistas, ele abre mais possibilidades para o Capitão Wagner, primeiro porque ele vai disputar com um grupo
rompido, um grupo em crise. O cientista político enfatizou ainda o impacto desse rompimento para a campanha presidencial. O ex-ministro Ciro Gomes está numa situação muito difícil. Ele, apesar de estar em campanha desde o final da última eleição, desde o final da eleição de 2018, ele não conseguiu agregar aliados, não conseguiu agregar apoios, não tem partidos de adesão e não sai da mesma margem de votos, né? Então ele está ali entre 8% e 9% das intenções de voto e agora enfrenta mais uma dificuldade, que é a sua base no Ceará completamente fragmentada. Segundo Cleiton Monte, o presidente Jair Bolsonaro tem grandes chances de reeleição. A gente tem um sistema político que facilita, que abre muitas vantagens para quem está no poder. Então, um governador, um presidente, um prefeito que está no exercício do cargo, ele conta com mais recursos, ele tem mais visibilidade, ele tem mais apoio do que aqueles que não estão. E a Receita Federal paga nesta sexta as restituições do terceiro lote do Imposto de Renda de Pessoa Física 2022. O lote também vai contemplar restituições de anos anteriores. Ao todo, 5.242.668 contribuintes vão receber 6 bilhões e 300 milhões de reais. A restituição vai ser paga diretamente na conta bancária que foi informada na declaração de imposto de renda de forma direta ou por indicação de chave Pix. Caso o contribuinte tenha entregado a declaração até o dia 3 de maio, mas não receba a restituição, ele deverá verificar se entrou na malha fina. E olha, gente, no Senado Federal vai ser votada a matéria sobre armas para caçadores e atiradores. As regras sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo para caçadores, atiradores e colecionadores estão na pauta do Senado Federal no segundo semestre de 2022. O projeto de lei que trata do tema é analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e já tem mais de 100 emendas a serem analisadas pelo relator, o senador Marcos Duval. Em abril foi instalada a Frente Parlamentar pelo Controle de Armas e Munições, pela Paz e pela Vida. Uma das principais pautas defendidas pelos integrantes da frente é a rejeição ao texto. O projeto foi apresentado pelo Poder Executivo em junho de 2019 e aprovado com alterações pela Câmara dos Deputados no final daquele ano. Entre os pontos mais polêmicos está a eliminação da exigência de marcação de munições. O texto revoga o artigo do Estatuto do Desarmamento que exige a venda de munições em embalagens com código de rastreio e a venda de armas com dispositivo de segurança e identificação gravada no corpo da arma. Um dos principais argumentos usados pelo relator e por defensores da aprovação é a segurança jurídica. É crescente o número de armas registradas no país e todas essas novas armas seguem as regras previstas em decretos presidenciais. Ele afirma que o tema precisa estar consolidado em lei, já que grande parte desses decretos está sendo questionado no STF. Por outro lado, senadores e instituições que são contra o projeto argumentam que a insegurança jurídica existe justamente porque o Executivo excede a sua competência ao tratar do tema, por meio de decretos e portarias, em vez de promover uma discussão ampla para aprovar projetos sobre o assunto. E os procuradores eleitorais de todo o país estiveram reunidos para alinhar a atuação nas eleições desse ano. Na última terça e quarta-feira, os procuradores regionais eleitorais de todo o país estiveram reunidos em Brasília para participar de capacitação voltada às eleições gerais deste ano. O objetivo foi definir estratégias de atuação na fiscalização do cumprimento das regras eleitorais, visando coibir abusos, assegurar o equilíbrio da disputa e garantir a livre escolha do eleitor nas urnas. O encontro foi promovido pela Procuradoria-Geral Eleitoral e pela Escola Superior do Ministério Público da União.
Também foi acompanhado por cerca de 300 membros e servidores do Ministério Público Eleitoral na modalidade online. Na abertura do evento, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, destacou que o Ministério Público não é o protagonista da disputa eleitoral, mas atua para assegurar o cumprimento das leis, garantindo a eficiência de todo o processo. Segundo ele, o encontro desta semana fez parte da preparação para as eleições. Durante os 2 dias, os procuradores abordaram temas como a propaganda, violência política de gênero, registro de candidatura, abuso de poder, condutas vedadas a agentes políticos, entre outros. O coordenador do Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral, Sidney Madruga, ressaltou na abertura do evento a importância de uma atuação conjunta entre os procuradores regionais eleitorais e os promotores na fiscalização das eleições gerais. Segundo ele, o Ministério Público estará atento a eventuais excessos na propaganda e casos que configurem abuso de poder político, econômico, compra de votos e outras irregularidades que possam comprometer o equilíbrio da disputa. E puxado pelo setor de serviços, o Ceará gerou 9.605 novos postos de trabalho com carteira assinada só no mês de junho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que foram divulgados ontem pelo Ministério da Economia. O setor de serviços foi o destaque, com 5.090 empregos, seguido de construção com 1.831 e comércio com 1.535. Por segmento de gênero, foram contratados no Ceará mais homens, 5.830, do que mulheres, que foram 3.775. A cidade de Fortaleza concentrou 55,2% das novas contratações. Ainda segundo o CAGED, o estado registrou 36.603 desligamentos e 46.208 admissões. E a Polícia Federal está investigando um desvio de verbas públicas numa creche do Rio de Janeiro. Policiais federais cumprem hoje 2 mandados de prisão preventiva contra acusados de desviar recursos públicos em uma creche localizada na Rocinha, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Os mandados da Operação Desfraude foram expedidos pela primeira Vara Criminal do Rio de Janeiro e estão sendo cumpridos na própria comunidade. Segundo a Polícia Federal, a partir de informações repassadas pelo COAF, as investigações iniciadas no ano passado constataram um desvio de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De acordo com as investigações, a responsável pela creche teria movimentado 6,2 milhões de reais de forma suspeita entre os anos de 2018 e 2021. A Polícia Federal constatou que a diretora da instituição era a principal beneficiária das transferências bancárias. Ela também teria feito movimentações em favor de seu companheiro. O dinheiro, segundo a Polícia Federal, era usado para viagens de lazer e compras de artigos de educação infantil incompatíveis com uma instituição, como bebidas alcoólicas, cigarros e perfume importado. A Polícia Federal ainda investiga uma suposta falsificação de documentos para forjar o número de crianças atendidas pela creche e, assim, garantir o repasse de um maior volume de verbas públicas. A creche é privada e tem convênio com a Prefeitura do Rio de Janeiro. A Secretaria Municipal de Educação apoiou as investigações de acordo com a Polícia Federal. E a Caixa Econômica Federal vai concluir hoje o pagamento da parcela de julho do programa Auxílio Brasil. Recebem o dinheiro quem tem o número de inscrição social com final 0. O valor mínimo do benefício é de R$ 400 e as datas seguem o modelo do antigo Bolsa Família, que pagava os seus beneficiários nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Você, beneficiário, pode consultar informações sobre datas de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas em 2 aplicativos. O Auxílio Brasil, que foi desenvolvido especialmente para o programa social, e o aplicativo Caixa Tem, que já era usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.
E a Fundação Getúlio Vargas aponta que nesse mês a inflação do aluguel ficou em 0,21%. Dados divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getúlio Vargas apontam que o índice geral de preços ficou em 0,21% em julho, após ter registrado uma alta de 0,59% em junho. Essa é a menor taxa desde novembro de 2021. Com o resultado, o índice passou a acumular uma alta de 8,39% no ano e de 10,8% em 12 meses, contra 10,70% em 12 meses até junho, se mantendo abaixo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado uma prévia da inflação oficial do país. Em julho de 2021, o índice havia subido 0,78% e acumulava uma alta de 33,83% em 12 meses. É isso, gente. O Expresso de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um ótimo comecinho de final de semana. Estou te esperando amanhã, no mesmo horário de sempre, tá bom? Tchau, tchau.